Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus 7. Mateus 7, a partir do verso 24. Vamos ler até o 27. Olha só o que diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não, porque tinha seus alicerces, 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua, curve sua cabeça. Espírito de Deus, o meu pedido ainda permanece sendo o mesmo, Senhor. A vara por si só não dá frutos, mas eu, meu Pai, sou uma vara, Pai, enxertada em Ti. Eu sei, meu Pai, que sem Ti eu nada posso fazer, mas em Ti, Senhor, o Senhor fará, meu Pai, e falará conosco nessa manhã de hoje. Então fique à vontade, manifeste as suas obras, e, meu Pai, nos alcance de uma maneira profunda, em o nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço, amém, graças a Deus. Aplaude o Senhor, irmãos. Já faz algum tempo que o Senhor tem me feito refletir a respeito de família. E a respeito de família, tem um assunto que muito tem mexido comigo. Compartilhei isso com o pastor Wellington ontem. Já faz alguns dias que eu vou trabalhar chorando. Lá no serviço eu tenho chorado. Eu tenho chegado e conversado com a minha esposa, e algumas vezes tenho sido chorando. Por quê, pastor? Por conta de um assunto chamado filhos, família, casa. Eu tenho o privilégio de hoje estar com a minha família na igreja. Eu vejo alguns que têm o privilégio de ter o seu cônjuge e os seus filhos ainda pequenos aonde? Na igreja. Hoje minha família não veio porque meus filhos estão meio ruinzinhos, minha esposa ficou com eles. Ela está pela live acompanhando. Só que o fato de nós termos a nossa família dentro da igreja não pode nos deixar acomodado ao ponto de ficarmos contentes e pararmos por aí. Josué um dia levantou a bandeira e disse para o povo: é o seguinte, vocês sirvam a quem vocês quiserem, mas eu estou decidido, vou trabalhar em cima disso, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas o servir ao Senhor não consiste apenas em vir aos cultos. O trabalho não para por aí, mas se estende para o dia a dia.
E ao fazer uma retrospectiva da minha caminhada cristã, eu me identifiquei algumas situações, me entristeci. Escuta isso. Você que tem filhos, escuta isso. Você que está pensando em ter filhos, é muito sério o assunto. Eu conversei com filhos de crentes, que uma hora estava dentro mas hoje estão afastados. Mas estavam como os nossos filhos, dentro da igreja, cultuando a Deus junto conosco. Eu vi pessoas que cresceram num berço evangélico, que não conhecia o Deus de seus pais, estando dentro de uma igreja. Eu vi filhos de crentes que nasceram em berço evangélico, que tratavam o evangelho de qualquer, eu vou lá, é uma atividade, hoje vai ter culto de jovens, vamos lá. Mas se tratando de vida cristã, muitas das vezes era pior do que alguém que estava lá fora. Escuta isso. Quantos de vocês, incluindo eu, já ouvimos falar de filhos de crente dentro de uma penitenciária? São poucos ou são muitos? Mas aonde eles estavam quando eram menores? Se você já foi numa clínica de recuperação, conversando com aquela rapaziada, eu identifiquei alguns que eram filhos mas que estavam onde? Em uma clínica de recuperação. Já fez trabalho com morador de rua? Já parou para conversar com morador de rua? Eu parei para conversar com alguns e eles citavam a Bíblia para mim, de cor e salteado. Adivinham? Filho de crente. Mas aonde estava? Na rua. A pergunta é: aonde é que está o erro? É nos filhos que fizeram a escolha. E eu te digo que o erro não está neles. O erro está em nós que somos pais. Por quê? Porque a Bíblia diz que os filhos, de uma certa maneira, eles são ensinados, eles são construídos, eles são trabalhados. E Jesus nos explica aqui na parábola que muitas casas estão caindo por falta da prática de palavra. O problema é que eu pratico aqui, mas chega dentro de casa, eu não pratico a palavra. O problema é que eu e você estamos fazendo missão fora. Estamos se consagrando fora, estamos visitando os lares, estamos dando uma palavra para uma pessoa, mas dentro de casa falta discipulado, falta abraço, falta amor, falta carinho. O seu filho está aqui hoje. E o que a palavra nos ensina é: ensina o menino no caminho que se deve. E o ensinar fala de ser exemplo, irmão. Escuta isso. Eu preciso correr aqui. Durante anos, nós ouvimos falar, eu falei muito isso, porque eu entendia dessa maneira, até o Senhor me comunicar outra coisa. Nós falamos o quê? Que enquanto a gente faz a obra de Deus está cuidando de quem? Da nossa casa. Glória a Deus e aleluia. Mas coloca aqui para mim, por favor, Provérbios.
22, verso de número 6. Provérbios 22, verso de número 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Escuta, segura o glória. A responsabilidade de educar e de ensinar os nossos filhos não é de Deus, é minha e é sua, crente. Não é Deus que vai educar o meu filho, o teu filho. É eu, com os princípios de Deus, com os valores de Deus, vou inserir no meu filho, vou inserir na minha filha, vou inserir na minha esposa, e nós vamos viver para a glória de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se fazendo a obra de Deus, Deus cuida da minha, o que aconteceu com a família do sacerdote Eli? Se quando eu faço a obra de Deus, Deus cuida da minha família, o que aconteceu com os filhos do profeta Samuel? Era profeta, cuidava de uma nação, só esqueceu de cuidar dos filhos. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós deixamos de olhar para os nossos filhos dentro de casa, quando eles são pequenos, a gente vamos ter que olhar para eles e dar atenção para eles, fazendo missão dentro de um presídio, dentro de uma clínica de recuperação, para dizer: filho, eu estou aqui, você vai sair dessa. Dá para ser evitado tudo isso. Dá para evitar tudo isso. E como é que eu faço isso? Obedecendo a palavra praticando a palavra aí nós podemos levantar a bandeira, mas entenda, isso é uma construção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma construção. Escuta isso. O problema é que nós estamos só querendo cuidar. Gente, o negócio está tão voado aqui que eu estou olhando para Jesus, para onde que eu vou aqui? O problema é que nós estamos querendo cuidar só das coisas de Deus, só das coisas estamos esquecendo de cuidar da onde? Coloca primeiro aqui, 1 Timóteo capítulo 5, verso número 8. Coloca aqui para mim, por favor. Escuta isso, você vai ler isso comigo, é a palavra de Deus que diz. Se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua própria família, negou e é pior que um descrente. A pergunta é: está cuidando da família ou não? Ou só está querendo cuidar das coisas de Deus? Porque enquanto eu cuido da minha família, eu também estou cuidando das coisas de família. Ainda permanece e continua sendo o projeto de Deus. Família continua e permanece sendo o projeto de... Vamos para a parábola. Vamos para a parábola que nós lemos. Escuta isso. Jesus, ele vai falar da parábola. Ele diz que 2 casas foram construídas. Quantas casas? Quantas casas? Só que um se preocupou onde? Não, gente, vocês estão tímidos, vamos lá. Eu não estou bravo não, a gente ainda aumenta um pouco a voz, mas não estou bravo não. Um se preocupou onde? Gente, vamos todo mundo junto no 3? 1, 2, 3, com o quê? Alicerce. Foi trabalhar onde? Na fundação da casa, ó. Foi, escavar. Foi preparar lá, ó. Preparou. Aí construiu a casa. O outro falou: rapaz, não estou querendo muito trabalho não, viu? Eu acho que eu vou ter o mesmo resultado que o outro. Só que o que construiu a casa dessa maneira, Jesus identifica ele como insensato. Como?
Você sabe o que significa insensato? Doido, desajuizado. Sabe como Jesus identifica um prudente? Como alguém ajuizado, com senso, que não apenas trabalha pensando no hoje, mas trabalha já vendo aonde? No amanhã. Você não entendeu. Eu vou explicar. Ele trabalha hoje, ele se esforça hoje, ele se dedica hoje. Ele fala: hoje é os meus filhinhos, mas amanhã, em nome de Jesus, além de filho, um grande profeta, um grande homem de Deus, um grande servo de Deus. Escuta, deixa eu te explicar uma coisa sobre base. Quem é engenheiro aqui, se tiver um engenheiro no nosso meio, vai entender o que eu estou falando. Quando se vai construir um prédio, uma construção muito grande vai se fazer, eles vão trabalhar primeiro aonde? Aonde? Nos alicerces, na fundação. Só que para verificar aquele solo, ele vai contratar o quê? Uma empresa. Vai contratar o quê, gente? Uma empresa. E essa empresa, ela tem a responsabilidade de furar esse solo. De furar esse? Vai furar, vai furar, vai furar, vai furar. Para ver se acha algum lençol. Hã? Vocês estão crentes, gente, entenderam já o mistério, né? Depois eles vêm com uma outra ferramenta e começam a bater. Puf, puf. E não é uma vez, não é duas vezes, não é três vezes, é muitas vezes, ó, no solo, ó. Puf, puf. Para quê? Para ver se o solo está nas condições para receber a pressão da casa que vai vir sobre aquele solo. Quantos estão entendendo isso, gente? Então entenda que a diferença das duas casas não está na aparência, porque o prudente construiu, mas o insensato também. A diferença está onde? Nas bases, aonde não se vê. Escuta, o que derrubou a casa do insensato não foi chuva, não foi rio, não foi vento. O que foi, pastor? Foi os alicerces mal lançados. Escuta isso. Foi os alicerces mal lançados. Deixa eu te dizer uma coisa. Edificar casa não é privilégio de prudente. Insensato também edifica. Eu vou repetir isso. Edificar casa não é privilégio apenas de prudente. Insensato também edifica. Olha o que Paulo falou sobre edificar. 1 Coríntios 3, verso de número 10. Coloca aqui para mim. Olha o que diz. Conforme a graça de Deus que me foi o quê? Concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o quê? O alicerce. E o outro está construindo sobre ele. Olha o que ele diz. Contudo, veja cada um como constrói. A pergunta é: como eu e você estamos construindo nossa casa? Paulo decidiu construir sobre os fundamentos, sobre os princípios da palavra de Deus. E eu e você, como é que estamos construindo? Deixa eu te dizer uma coisa. A forma como nós construímos nossa casa hoje determinará o futuro dela onde? No amanhã. Escute isso daqui que eu anotei, gente. Isso aqui é muito forte. Escute isso daqui. Vir de uma boa família não é quando você cresce com dinheiro, porque talvez na sua cabeça você deve ter pensado isso. Ah, mas também nas condições que eu cresci, nas condições que eu vivi. Escuta isso. Vir de uma boa família não é quando você cresce com dinheiro. Vir de uma boa família é quando alimentaram você de princípios e de valores.
Escute isso daqui, casa, é uma construção de cimento e de tijolo, mas família é uma construção de princípios e de valores. A pergunta é, como é que eu estou construindo a minha casa, a minha família, com quais valores? Porque o que é valor para mim, de repente não é valor para você. Valores envolvem isso. O que é valor para mim, de repente não é valor para você. De repente para mim, valor é obedecer a palavra de Deus. Para você não, é apenas se sentir bem. E nesse sentir bem, aí é onde está o problema. Um dia perguntaram para Madre Teresa de Calcutá: me responde uma coisa, qual é a forma para a gente ter uma paz mundial? Sabe o que ela respondeu? Vai para casa e cuide de sua família. O problema, isso quem disse foi um profissional da saúde. O problema é que nossa sociedade tem disposição, luta dia após dia para conseguir uma posição na sociedade, mas está perdendo ou não tem disponibilidade para alcançar o coração dos filhos. E deixa eu te dizer uma coisa: todo sucesso não compensa o fracasso da sua família. Eu vou repetir isso. Todo sucesso que você tiver, que está levando a sua família à ruína, esse sucesso não compensa. Valorize a tua família. Continua com a tua família. Isso é que tem valor. Isso é que tem valor, meu irmão. Coloca aqui para mim Provérbios 13, 24. Isso daqui é uma forma que a palavra de Deus nos ensina de como criar nossos filhos. Olha o que diz: quem se nega a castigar o seu filho, mas quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Provérbios 29, verso 15, por favor. 29, verso 15. A vara da correção dá o quê? Dá o quê, gente? Mas a criança entregue a si mesma envergonha sua. Verso 17. Discipline seu filho, e este lhe dará o quê? Trará grande prazer a sua. O problema é que muitos de nós, de repente tivemos uma criação pelos nossos pais meio rude, meio dura. Aí hoje a gente decidimos o que? Suavizar com nossos filhos. Mas é de repente você, pai, que está dizendo assim: pô rapaz, você levanta e não arruma a sua cama, você não faz uma comida, não lava uma louça, não coloca o lixo para fora, você é um rapaz mimado. Mas a pergunta é: quem mimou ele? Para ele ser mimado do jeito que ele é, alguém teve que mimar. Mas hoje eu quero profetizar sobre a igreja e dizer, Malaquias capítulo de número 4, verso de número 6, que hoje, a partir de agora, o coração dos pais irá se converter ao coração dos filhos, e o coração dos filhos irá se converter ao coração dos pais. Quantos estão entendendo isso aqui, gente? Quantos estão entendendo isso aqui, gente? Se o seu filho até hoje estava mimado, hoje você chega em casa, pega ele pela orelha e fala: a partir de hoje mudou. O Senhor falou para mim te criar de maneira diferente. Aí esses dias, conversando com um casal, uma moça falou assim para mim: mas e o que eu faço? Porque o meu filho, a minha filha, ela foi criada por mim, eu não conhecia Jesus, mas hoje eu estou com Jesus. Como é que eu faço?
falou ainda, a receita permanecendo a mesma. Falei para ela, lê Deuteronômio capítulo 6, do verso 1 ao verso 9, o que diz lá? Fala sobre nós que somos pais, amar ao Senhor e ensinar os nossos filhos a amar ao Senhor. O meu filho, o seu filho nunca vai amar o Senhor se ele não vê eu e você amando o nosso Deus. Ele não vai aprender sozinho para amar, alguém precisa ensinar ele a amar. Alguém precisa, e quem é o responsável? Eu e você. Eu e você. Vou terminar aqui. Não vou mais longe não. Escuta isso. Nós estamos, isso foi uma realidade minha, irmãos, eu estou falando isso porque o Senhor tem falado comigo muito isso. E o meu desejo hoje é poder de alguma forma ajudar a noiva do Cordeiro, com a sua família, com a sua vida. Não isso, aquele pensamento egoísta de que a salvação é individual e eu vou, se você não quer eu vou. Não, é de alguma forma eu cuidar de mim, cuidar da minha família, para que eu e a minha casa de fato, além de servir, venhamos todos morar no céu. Deus, Ele quer isso para nós. Deus, Ele tem isso para nós. Escuta isso. Nós estamos nos desconectando de nossos filhos. Vou repetir isso. Nós estamos nos desconectando de nossos filhos. Só que a gente não percebe, sabe por quê? Ele continua lá todo dia comendo na mesma mesa. Ele continua dormindo na cama dele. Ele continua sentando no mesmo sofá e assistindo nossa televisão. Só que eu e você não temos conseguido acessar mais o coração dele, nem temos conseguido acessar o coração dela. Sabe como isso tem acontecido? Através da internet. Aí eles vão para a internet e alguém da internet, quem eles não conhecem, nós não sabemos quem é, está conseguindo conectar o coração deles, e nós que somos pais, estamos todo dia com eles, não estamos conseguindo fazer isso. Aí eles inserem um monte de valores e princípios ruins, e nós não estamos conseguindo fazer isso. Eu vou contar algo sobre mim. Chegou o final de ano, a gente foi fazer uma confraternização lá em casa. Coisa de crente, o Mumu já deu glória. Eu só fui fazer uma confraternização lá em casa. E aí começou a chegar um pessoal. Daqui a pouco meu filho desce as escadas. Nós estávamos na garagem, ele desce as escadas e fala: papai, ele pegou a Bíblia. Ele tem as Bíblias dele lá, de colorir uma outra. Ele chegou: papai, por favor, com o pessoal lá em casa, papai, conta a história para mim, por favor. História da Bíblia, papai. Na hora eu não entendi, eu falei: não, filho, agora não. Ah, Deus. É maravilhoso. Sabe por que ele fez isso? Depois eu fui entender. Porque a única forma de ele ter o tempo comigo, ele identificou que era falando da palavra de Deus e nada mais. A gente estamos lutando para conseguir uma posição na sociedade. E aí, devido à correria, nós chegamos cansados, dá comida rápido para os nossos filhos e ficamos aonde? No celular. Afinal, eu não vi o WhatsApp, não vi Facebook, não fez Instagram. E os nossos filhos estão lutando com todas as redes sociais para ter nossa atenção e nós não estamos dando. Oh Deus. O meu pedido é: Senhor, converta o nosso coração dos nossos filhos. Converta o coração deles aos nossos, Pai, como diz tua palavra. Ei, lamaichoreva séria. É managassúria canduraia séria. Eu vi um testemunho de um pastor. Ele tinha 2 filhas pequenas, 2. Uma, ele sempre ensinou os princípios e os valores corretamente. Só que ele tinha um jeito meio chucro, meio um pouquinho duro. Ele permaneceu com isso, mas era um tanto
quanto religiosa. E devido a alguns posicionamentos com essa filha dele, ele deixou de conseguir acessar o coração da filha dele. Dos 7 anos aos 11 anos, ele teve um trabalho com ela. E ele orava, ele buscava, ele jejuava, ele intercedia, mas Senhor, e a esposa dele já tinha identificado o que estava acontecendo. Só que ela decidiu viver a palavra. Ela falou: Senhor, a tua palavra diz que a mulher sábia, muitas das vezes ela vai ganhar de boca fechada. Eu falei, ele não ouviu. Chegou um certo dia. Entenda, quando eu digo acessar o coração, é nada do que nós faz, nós conseguimos fazer com que entre nos nossos filhos. Ele falava da palavra de Deus para a filha dele, ele louvava com ela, brincava com ela, mas o tempo inteiro ela não recebia nada daquilo. Mas a mãe fazia tudo isso com ela e ela recebia. O problema estava com quem? Com o pai. Chegou os 11 anos de idade, ele estava para ir para o culto. A filha dele chegou em casa, falou: pai, espera eu vou para o culto com o senhor. Aí ele ficou todo contente, falou: tá bom minha filha, vai lá tomar banho, o pai está te aguardando. A esposa dele chegou e foi falar com ele. Fala: amor, ela não quer ir para a igreja. Ele falou: peraí, você está surda, não ouviu o que ela falou? Que ela quer ir para a igreja? Ele falou: não, ela não quer ir para a igreja. É porque foi a única forma que ela identificou que você dá atenção para ela. Ele falou que foi para o banho, ele caiu lá e chorou, irmão. Ele chorou, ele chorou, ele chorou, ele chorou. Mas depois daquilo ali, e ele fez essa mesma oração que eu estou falando, de Malaquias: pai, converta o meu coração da minha filha, e da minha filha o meu. Ele testemunhou, e hoje é viva a prova, que a filha dele, é onde ele vai, está com ele. É outra coisa, é uma mulher de Deus, uma moça de Deus. A partir dali foi um divisor de água. Uma moça que ia mal na escola passou a ir bem, que estava dando trabalho para, foi outra pessoa, gente. Às vezes, a gente estamos falando para os nossos filhos: para, sossega, para de me dar trabalho. E de repente aquilo ali é um anúncio de que Deus precisa mudar alguma coisa em nós, para que depois eles mudem. A gente estamos falando: para, mas entenda que filhos são reflexo de pais. O erro está em... Hoje é uma manhã de olhar para dentro de si, falar: Senhor, me ajude a melhorar onde eu tenho que melhorar, me ajude a mudar onde eu tenho que mudar. Me mostra, Senhor, porque depois da nossa mudança, os nossos filhos vão mudar. Posso dizer uma coisa para vocês? Terminei a mensagem. Depois que eu entendi isso que o Senhor ministrou em mim, meus irmãos, não que eu não era um pai presente ou um pai que dava atenção, mas eu estava falhando. O meu filho e a minha filha mudaram comigo mais ainda, depois de uma atitude minha, depois de eu olhar para dentro de mim e falar: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Sabe qual é a minha oração? Senhor, não me deixe falhar como pai, por favor. Não me deixe falhar como pai. Esse é o meu primeiro rebanho, pai. É o primeiro rebanho que o Senhor me deu. Entenda que família está muito ligado com espiritualidade, irmão. Família está muito ligado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Se eu tratar minha esposa mal, a Bíblia diz que minhas orações são interrompidas. A Bíblia diz que para mim exercer o pastoreio, eu preciso ensinar os meus filhos nisso daqui, ó. E a palavra nos garante, irmão, que se nós fizermos isso conforme Deus nos ensina, eles vão viver na presença de Deus junto conosco. Isso é promessa de Deus.
Coloca para mim aqui, por favor, Provérbios 22:6. Isso é promessa de Deus para nós. A palavra de Deus diz que eles não se desviarão. Não se desviarão. Escuta isso, Provérbios 22:6. Eu vou ler e vou terminar. Isso aqui é muito forte. Coloca para mim, por favor, Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos. Instrua a criança nos caminhos do Senhor, em outras palavras, que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, mesmo com o passar dos, ela não se desviará, irmão. Ela não vai se desviar. Em nome de Jesus Cristo, eu faço um desafio com você. Pratique a palavra na tua casa, com os teus filhos, e você vai ver eles amanhã na presença de Deus, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não mente. Ela é verdadeira. O Senhor está colocando no meu coração para me falar algo aqui, deixa eu terminar. Alguém já ouviu falar sobre John Wesley aqui? Já ouviu? John Wesley, ele tem uma mãe. Tinha uma mãe que se chama Susana Wesley. Na biografia dele fala que eram 15 irmãos. 15 irmãos. Todo dia a mãe deles entrava 1 hora no quarto e tinha um devocional com Deus. Tinha o quê? Tinha um devocional com quem, gente? Com Deus. Depois dessa 1 hora ela saía, pegava um filho de cada vez, e durante 1 hora, um tempo com cada um, ela orava: Deus abençoando meu filho, faz dele um grande homem de Deus, eu repreendo toda influência maligna. 15 filhos, durante 1 hora ela orava por cada um deles. Por cada um deles. Todo dia eles faziam um culto no lar deles. Eles estavam fazendo o que dentro do lar, gente? Praticando o que? A palavra. E vou te fazer uma pergunta: quem foi John Wesley? Um grande avivalista, gente. Um grande homem de Deus. Eu não estou aqui exaltando o homem, eu estou falando o papel do pai e da mãe na vida do filho é importantíssimo. Ele ganhou muita gente para Jesus. Eu falo ainda sobre outro, Billy Graham. Quem já ouviu falar sobre o evangelista Billy Graham? Leia a biografia dele e você vai ver que a mãe dele ensinava ele com a palavra. E o que ele mais gostava de dizer quando pregava é: assim diz o Senhor. Sabe por quê? O tempo inteiro a mãe dele chamava ele e falava: senta aí, eu vou te ensinar o que a palavra de Deus diz. Você não pode fazer isso porque assim diz a palavra do Senhor. E todo dia eles oravam naquela casa. Eu vou te perguntar: como é que eu e você, pai e mãe, estamos construindo nosso lar e nossa família? Tem tido prática da palavra lá? Ou a prática é só aqui? Lá eu ouço apenas uns louvores e glória a Deus, amém. E é palavrão durante o dia, é maldições durante o dia, daqui a pouco é um forró. Concluo aqui. Eu nasci em berço evangélico. Eu nasci num berço. Quando eu nasci minha mãe era crente. O problema é que ela não permaneceu como crente. E eu não estou aqui desvalorizando minha mãe, ela fez muito por mim. Ela buscou por mim. Se eu estou aqui hoje, foi porque depois ela buscou em Deus, jejuou por mim, orou por mim, e hoje eu sou resultado da intercessão dela. Mas ela poderia se privar disso, se ela escolhesse e permanecesse viver na palavra de Deus. Entenda, você pai e mãe, e eu, temos um papel fundamental na vida dos nossos filhos. Se coloque de pé.